Olá pessoal, hoje vamos começar aqui uma série de vídeos sobre o jQuery. Essa aqui é a página inicial do jQuery, que é um projeto open source para desenvolvimento dele. E ele foi desenvolvido, na verdade, para facilitar o uso do JavaScript, facilita o uso da própria linguagem de programação JavaScript, tornando mais simples a execução de algumas funções. Além disso, ele também possui algumas funcionalidades prontas que agilizam o desenvolvimento do JavaScript de funções para manipulação de dados do browser. E é por isso até ele acaba acelerando o desenvolvimento, no caso da questões relacionadas ao front-end. Ele é gratuito, não precisa pagar licença nem nada. E é também e para fazer a programação dele, nós usamos o próprio linguagem de programação JavaScript. Não preciso de nada especial. Para obter o jQuery, eu clico aqui nesse link aqui do download jQuery. Ele tem duas opções, as versões que são o jQuery 1.x, que quase todos os browsers conseguem interpretar, o 2.x, que é no uso mais restrito no Internet Explorer. E dentro de cada uma delas eu tenho a opção de download compressed ou uncompressed. Basicamente, a versão compressed é uma versão meio que compilada, que o código-fonte ele vem meio compactado e deixa o arquivo menor. A versão uncompressed, o código-fonte ele vem totalmente aberto. Eu posso usar qualquer uma das duas. Eu vou utilizar a própria versão compressed. Faço aqui download, salvar link como. Bom, terminado o download, ele fica gravado aqui no micro. E eu posso sair do script. Ele é adicionado a uma página HTML como se fosse um arquivo CSS. Você coloca ele, pode ser colocado um arquivo externo, vai e coloca uma tag HTML que aponta para esse link na hora que a gente declara o script. Mas como isso não tem que ser escrito inteiro aqui, no caso teria que colocar jQuery.-1.13 por aí vai. Eu vou reduzir esse tamanho para colocar apenas jQuery. A extensão dele é JS, que tanto que ele reconhece como arquivo de script do JavaScript. E daqui eu posso utilizá-lo. Voltar aqui nos exemplos, aqui aparecendo aqui uns exemplos. Fazendo aqui um Hello World com jQuery, eu tenho aqui a página HTML programada já, definida. Faço aqui a definição do meta. E a função do jQuery, eu tenho que fazer a declaração dele desse modo. Eu crio uma tag script, type igual text barra JavaScript e aponto o source, src igual a localização do arquivo onde encontrei. Aliás, onde ele está localizado. E aqui vale a mesma regra das páginas HTML. Para a localização de diretório, você poder navegar. Aqui eu misturo na minha página HTML novamente a função do script. E o que isso aqui vai fazer? Esse script ele vai ligar, ele vai chamar o jQuery através da função do $. E dentro do $, ele abre e fecha parênteses e passa a palavra-chave document. Bom, aqui no caso, a palavra-chave document, o que eu estou passando? Eu estou passando para a função do jQuery, que no caso, esse script ele vai tratar todo o formulário. E quando eu coloco aqui a função .ready, eu estou indicando para ele o seguinte. Depois que o formulário tiver sido carregado, ele vai tratar o que está declarado nessa função aqui. Para ficar mais fácil aqui o entendimento da função, deixa eu colocar aqui abrir os parênteses, eu tenho
declaração da função. Eu vou passar aqui a seleção do jQuery. Vou mudar o elemento. Eu vou colocar aqui hashtag jQuery entre aspas. Isso indica que é um seletor que ele vai procurar a propriedade ID. HTML. E vai escrever um código HTML, hello de uma função jQuery. Ou seja, o que eu quero é que na hora que essa página tiver sido carregada, que ele preencha o valor nesse parágrafo aqui. Deixa eu executar isso aqui no Chrome. Escreveu. Deixa eu fazer o teste aqui com o debug. Recarregar a página, vejamos. Por enquanto aqui a página não tem nada, mas ele processou o script. Ele já escreveu hello de uma tag HTML, ou seja, ele já escreveu os dois parágrafos, e agora ele vai fazer a busca pelo seletor. E imprime o resultado aqui no browser. Então aqui eu tenho a visualização do jQuery. Comparar com o comando get, aqui no caso, ele substitui aquele comando do nativo do JavaScript, que é o document.getElementById. Inner HTML, que vai escrever um conteúdo. É mais fácil a gente fazer a chamada desse tipo do que escrever todo aquele comando. Bom, aqui no jQuery, ele trabalha muito aqui sobre a questão de seletores. E ele tem três tipos básicos. Eu vou fazer aqui um script 2.html, onde ele tem praticamente os seguintes tipos de seletores. Novamente aqui minha página do jQuery, minha página do HTML, e defino aqui, no caso a declaração do script jQuery, que vai ser chamada do framework. Dentro do body, eu coloco aqui uma área de script que eu vou criar. E eu vou fazer o seguinte. Depois que o formulário tiver sido carregado, eu vou procurar primeiro fazer uma seleção pela propriedade ID, que é esse comando aqui. Eu vou selecionar todo o elemento HTML que tiver com a propriedade ID. Ele vai escrever, troquei o texto com a propriedade ID. Depois, eu vou fazer uma seleção de classe, que seria esse comando, ponto, o nome da classe. Que ele vai trocar o texto de uma desses parágrafos aqui que nós definimos com a propriedade class. E a seleção, e aqui por último a seleção da própria tag. Troquei o texto da tag. Então nós temos as seleções principais que são pelo ID, pelo class e pelo próprio nome do elemento. Que no caso é o elemento HTML e aqui pela própria página HTML. Vamos ver como funciona isso. E aqui embaixo eu tenho os parágrafos definidos. Eu coloquei dois de cada para a gente poder enxergar o... Vai ficar mais fácil a gente tentar ver a visualização das mudanças. Executar lá no Chrome. Está tudo alterado. Abrir lá com a ferramenta dos desenvolvedores, o debug. Colocar aqui a chamada, fazer a carga novamente da página. Então o que eu tenho? Atenção aqui, primeira tag de HTML, segunda tag HTML, primeira tag, segunda tag. Praticamente indicando qual é a característica do parágrafo. Quando eu venho para o browser, o que aconteceu? Ele já processou essa parte aqui da página HTML. Agora, ele vai começar a executar esse script aqui. A primeira coisa que ele vai fazer é tentar trocar o conteúdo HTML dos elementos que estão definidos com a propriedade ID. Daqui o prosseguimento. Percebam, troquei o texto de uma propriedade ID. A segunda tag HTML continua com o ID definido.
Essa aqui é a mesma questão de quando a gente viu nos vídeos sobre o JavaScript. A tag normalmente, dependendo do elemento HTML, ele só retorna a primeira ocorrência, que é o que está acontecendo aqui com o elemento parágrafo. Agora, eu vou procurar o ponto e indica que ele vai procurar a classe que está definida com este nome aqui. No caso, ele pegou e encontrou, como a gente pode perceber, ele encontrou todas as ocorrências e trocou o texto. E novamente aqui é a próxima, o que ele vai fazer? Como é diretamente o nome do elemento HTML, ele vai procurar diretamente pela tag P. Aí nesse caso, todos os elementos que estão definidos como parágrafo vão ter o conteúdo alterado. Então esse script aqui ele acaba mostrando qual é a forma dos principais seletores de jQuery. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado nesse ser é sempre ter o nome apontado. E pode perceber uma coisa, se eu colocar aqui class igual classe 2, e trocar aqui uma outra propriedade id para id 1, para ficar diferente apenas, pode perceber aqui, só o segundo id que está com o nome correto. Então aqui no texto ele só troca o segundo parágrafo. Agora, vamos procurar aqui a propriedade class que seja definida com o valor classe. Então aqui perceba o que aconteceu. Ele trocou apenas o texto da primeira propriedade class. A segunda, como o nome está diferente, ele ignorou e passou batido. E aqui na última linha, o que ele vai fazer? Ele vai procurar de novo todas as tags P. Trocou todos que era esperado. Então aqui é bom, quando a gente for fazer o desenvolvimento da página, é bom ter cuidado com as nomenclaturas que são usadas e com os nomes que você utiliza. E sempre ter certeza que o elemento vai responder àquela forma que você está fazendo de seleção. Ok? Vamos aqui a mais um script. Aqui vou mostrar uma coisa. Você pode fazer a seleção de uma seleção combinada. Por exemplo, eu quero trocar, na verdade assim, eu quero fazer uma seleção pela tag, pelo elemento P, mas que esteja com o valor ID definido com o valor ID. Então eu utilizo essa tagzinha aqui, que significa que ele vai procurar em todos os meus elementos em minhas tags P, ele só vai trocar o conteúdo do valor ID. E uma outra coisa que eu vou fazer é o seguinte, o HTML, dependendo da versão, ele permite que você crie algumas propriedades personalizadas. Foi o que eu fiz nessa linha aqui. Eu criei uma propriedade nome igual a minha tag. E o que eu estou colocando aqui? Que nesse elemento HTML, que é propriedade nome igual a minha tag, onde for encontrado esse valor, eu vou trocar esse texto da tag. Como tem uma certa dúvida se vai ser trocada de uma ou mais vezes, eu deixei duas ocorrências para nós podermos fazer os testes. Lançando aqui no Chrome, vamos ver o resultado. Troquei o texto de uma propriedade ID, troquei o texto de uma propriedade ID. Fazendo aqui com ferramentas do desenvolvedor. Vamos lá. Recarregando a página. Tá aqui, eu tenho aqui a página original. Aqui eu tenho a seleção do elemento HTML P igual a ID. Processo essa informação.
e depois com a propriedade nome. Faz com que seja alterado apenas isso. Isso aqui é útil porque nem sempre a gente quer alterar, dependendo da situação, a gente pode querer alterar valores de elementos específicos e facilita a forma de nós filtrarmos o conteúdo que estamos procurando. Então, de repente, aqui no próprio formulário ID, de repente, só quero trocar lá onde é trocada a primeira, onde ele for o ID igual a 2. Venho aqui, altero o ID igual a 2. Percebam que só trocado o valor dali dá facilitar a minha seleção. Posso fazer a mesma coisa também com a própria propriedade do... Então eu posso fazer aqui vários tipos de combinação. Troquei pelo ID. Troquei as tags classes. Troquei o valor definido. Ou seja, eu posso fazer vários tipos de combinações que eu quiser. Inclusive consigo até tratar os meus próprios... querer as minhas propriedades e lidar com ela. Bom, tentando mostrar agora como é que a gente pode utilizar isso aqui num exemplo mais... assim, mais útil na vida real. Vamos partir aqui para um outro script. Bom, vamos aqui ao exemplo 4. Que aqui vamos fazer a seguinte demonstração. Aqui eu estou mostrando aqui nos outros 3 exemplos sempre a resposta no evento na hora que o formulário já tiver sido carregado. Mas normalmente a gente quer que os scripts eles respondam a eventos gerados pelos próprios usuários. Então nesse caso, vamos lá. O que eu tenho aqui, aqui tem de igual é a chamada da função Java da declaração, que eu vou utilizar o jQuery. Só que depois dele, abrir e fechei a chave de declaração, isso aqui tem sempre que ser assim. Não pode ser alterado para declarar que estamos usando o jQuery. Aqui depois eu tenho a chamada de uma criação de uma função JavaScript, que ele vai trocar o valor de um fórmula de um elemento que está definido com a id hello, o valor colocar para este texto trocado. Aqui eu tenho o body da página, defini um parágrafo, a id igual a hello, que este é o texto original da página, e coloco input type igual button, criei um botão, onde na hora que for gerado um evento de clique, ele vai chamar essa função trocar texto, trocando esse valor, toda essa tag HTML, pelo valor que está definido aqui em cima. Vamos ver como isso aqui funciona. Tem aqui o texto original da página, a função da troca do texto, o texto é trocado. Isso aqui é, então, assim, no dia a gente acaba utilizando até mais desse jeito aqui do que para tratamento de dados de formulários, coisa e tal, sempre respondendo a eventos gerados pelo usuário. Bom, vamos agora tentar aplicar o jQuery num arquivo aqui de um aplicativo mais real. Vamos lá. Eu criei aqui uma página HTML onde eu fiz o seguinte, tem aqui as definições do TF8, o título da página, tem a formatação de uma página por um arquivo CSS que chama formatação formulário.css, é esse arquivo aqui. Eu tenho a definição para os headers, os campos de parágrafo. Isso aqui é mais ou menos a formatação que eu quero que apareça no parágrafo. O header e o parágrafo, as posições comuns. A formatação geral dos campos de formulário. Formatação dos labels para que apareça o label em cima do campo. Descendo aqui tem o input, no caso o tratamento quando é um campo do text. A formatação normal, quando ele recebe o foco.
para dar um destaque na borda, para indicar que o foco está naquele campo. Tem aqui a chamada do botão. Também a chamada do foco quando o foco estiver sobre o botão para indicar a troca de cores. Essa formatação aqui do P para a gente que é mais interessante, que a gente vai dar uma olhada no jQuery como lidar com essas funções de formatação do CSS. Voltando aqui ao arquivo HTML, tenho aqui o import do arquivo do JavaScript, do jQuery, que é o jQuery.js. E na sequência, eu fiz o seguinte, que eu também chamei os arquivos que eu fiz no caso da função do cálculo JavaScript, eu fiz dentro desse arquivo imcscripts.js. É um arquivo à parte, coloquei toda a função de cálculo do MC. A gente já volta aqui nele. Terminei aqui o head. Entrando aqui no body tem a formatação do formulário. Tem aqui novamente os campos, o div, o label, o input text, cada um deles. Mais o formulário. E a localização do meu campo de formulário. Bom, se eu executar isso aqui agora no Chrome, eu tenho esse resultado aqui. Essa é a formatação e o cálculo. Não tem nada. Aparecer com um campo em branco porque não tem nada. Vamos voltar ao script. Bom, voltando aqui, aqui o que é que eu tenho? Na hora que o usuário clicar sobre o botão Calcule IMC, o que acontece? Ele vai chamar essa função calcula. Essa função está declarada dentro do arquivo imcscripts.js. Eu coloquei no arquivo separado porque depois se tiver que mudar a formatação da página, fica mais fácil. Outra coisa, se eu tiver também que usar essa função numa outra página HTML, eu posso fazer com que as duas utilizem o mesmo arquivo de scripts. É igual o que acontece com o arquivo CSS que eu tenho aqui. Então vamos lá. No caso da declaração do JavaScript, eu posso declarar a função diretamente já na primeira linha do arquivo. O que é que eu fiz? Vou declarar duas variáveis de armazenamento. Então eu vou utilizar o jQuery para procurar o campo definido com a id altura e vou ler o valor desse campo. A mesma coisa com o peso. E esses campos eu venho aqui no formulário. Na hora que eu vejo que o input type tem um id igual à altura, o id e o peso, vão ler desses dois campos. Voltando aqui ao arquivo de script. Tenho aqui que na verdade o cálculo depois uma outra variável, que é o quadrado, que é igual a altura vezes altura. E depois eu tenho o cálculo do IMC, que é a altura dividido, o peso dividido pelo quadrado da altura, que seria a fórmula básica de cálculo do IMC. O que eu faço aqui? Na próxima vez que eu vou chamar o seletor de resultado do id resultado.css. Nesse caso, eu quero que a borda dele apareça na tela, então vou mudar a propriedade border, no caso a propriedade border, e colocar, vai ter um pixel de tamanho, vai ser sólido e tem essa cor. O que essa função .css vai fazer é que nesse elemento que tiver definido com o id resultado, em cima dessa formatação que já está definida no arquivo CSS, para o parágrafo P, no caso essas duas aqui, essas duas, é como se ele estivesse colocando nesse arquivo CSS uma propriedade a mais aqui. Além do tamanho da fonte, cor, a distância das margens e a cor de fundo do parágrafo, eu vou colocar aqui a propriedade border, que vai ter as características. Outra coisa que eu quero se esse cálculo estiver sendo efetuado, eu vou esconder esse campo do resultado, então eu chamo a função do hide em cima desse mesmo seletor. E até aqui o campo está escondido. Na verdade eu queria evitar que ele ficasse com esse efeito aqui. Quando a página fosse carregada. Então aqui eu tenho. Agora eu estou fazendo a verificação do cálculo. No caso segundo que a gente pode pegar lá na Sociedade Brasileira de Endocrinologia,
foi de onde peguei esses valores, a gente tem que o cálculo, se esse resultado do cálculo for menor que 18.5, eu vou formatar uma mensagem nesse campo de resultado, uma forma HTML, dizendo que esse cara está magro com esse índice que foi calculado. Vou colocar essa mensagem e vou colocar o seguinte. Nesse caso, se você estiver muito abaixo do... Se você estiver considerado magro, eu vou fazer com que a cor de fundo do CSS do campo formulário seja trocado para grey, para cinza, que é essa propriedade aqui, ou seja, eu estou alterando o valor dessa propriedade. Background color. Gray vou trocar para cinza. Se o valor de cálculo for maior ou igual a 18.5 ou menor que 25, e menor que 25, o que é que eu mudo? É um valor normal, então eu vou mudar o HTML para que mude a mensagem indicando que está com o índice normal. E por isso eu vou colocar que a cor de fundo será verde. Depois disso, outra opção. O cálculo pode ser maior ou igual a 5, menor que 30. Nesse caso já é um sobrepeso de índice 1. Eu vou colocar que seria um alerta em amarelo. O cálculo maior que 30, maior ou igual a 30 e menor ou igual a 39. Eu vou indicar que já está com obesidade. Está com um índice de obesidade, que no caso eu vou trocar essa cor para laranja. E o cálculo maior ou igual a 40. Eu vou falar que ele está com o fulano está com obesidade grave. E a cor do fundo vai ser vermelho. Feito esse processamento, como já estou com tudo definido, eu vou fazer com que esse campo seja exibido na tela. Voltando aqui então, o que acontece? Deixa eu chamar aqui a ferramenta do desenvolvedor para a gente tentar entender o script. Notem que eu tenho aqui o... Aqui no caso ele abriu para abrir o jQuery. Deixa eu fechar aqui. Ele abriu para mim essas três opções, que é o arquivo HTML, que é o que eu tenho, os arquivos de script, o próprio arquivo de formatação e o arquivo do jQuery. Aqui eu posso debugar o que eu quiser. No caso, eu vou debugar a questão o script. Então vamos lá, recarrego a página, a formatação do jeito que eu defini na entrada. Vamos fazer o teste de colocar uma pessoa aqui mais ou menos baixa, 1,5 m, e falar o seguinte. Primeiro teste, colocar que essa pessoa tem 20 kg. Na hora que eu clico no botão calcular, ele já vem aqui para o script e para. Vou seguindo. Posso ver aqui as variáveis aqui no escopo local. Eu vou lá, 1,50. O peso está com 20. O quadrado está com 2,25. O cálculo 8,88. E aqui ele vai fazer o seguinte. Vai fazer com que o resultado... Aqui ele vai trocar o valor do arquivo CSS. Então talvez a gente não veja nada aqui na tela. Aqui no caso mostrou. Esse cara, na hora que chegar nessa linha do hide, ele vai fazer com que o elemento parágrafo desapareça. E aqui ele vem para o cálculo 18.5. Escreveu e escreveu. Repara que aqui é o seguinte, ele não alterou a página como aconteceu nos exemplos anteriores. Isso é por causa da chamada da função hide, que eu fiz nessa linha aqui, na linha 13. Então o elemento HTML está invisível. Vou continuar os outros valores. E agora ele vai fazer o show, fazendo com que o elemento HTML seja mostrado aqui. Ou seja, você está magro com este índice. Então aqui eu tenho um exemplo da chamada. Tentar colocar aqui um valor mais normal. Deixa eu colocar uma pessoa com 50 quilos. Então eu tenho de novo. Eu vou fazer a seleção do ID para fazer a leitura do valor da variável. Tem a variável peso definida. O quadrado e o cálculo. Aqui vocês repararam, eu não fiz nem aquela multiplicação nem conversão para inteiro. É que aqui no caso, como já tem uma multiplicação depois de uma divisão,
automaticamente, mesmo que sejam string são valores numéricos, ele vai fazer a conversão automaticamente para numérica e quadrado e cálculo vão ser atribuídos valores numéricos. Por isso que está dando essa diferença aqui entre azuis e vermelhos. E também algumas variáveis com valor preenchido com aspas, indicando que esse valor aqui, no caso de altura e peso, são valores tipo texto, e cálculo e quadrado são valores numéricos. Bom, voltando aqui, tentar fazer no caso, ele vai mostrar aquela mesma... Ele vai fazer com que suma, aqui no hide. Vai entrar na segunda opção, definir a cor. E na hora que chegar no show, mostra o resultado. Se eu jogar um valor 70, a mesma coisa. Vai trocando, hide. Pulou aqui o amarelo. Está com obesidade. Se eu exagerar aqui um pouquinho, já mandar seguir, troca o valor. Bom, então aqui nós temos aqui um caso exemplo básico, é o seguinte, utilizando os valores do jQuery e também utilizando algumas funções que nem CSS e o hide, que são associados a esses seletores para poder fazer alguma ação do browser. Ou seja, no caso aqui, eu seleciono o elemento que eu quero, vejo o valor que for definido, no caso do formulário. Posso pegar esse campo de resultado e atribuir o valor da propriedade CSS que eu quero. Eu posso pegar esse campo elemento HTML e escondê-lo. Eu posso colocar esse campo de resultado e HTML e CSS e mudar os valores que dentro do HTML e CSS está sendo escrito. E aqui no show, para que ele seja mostrado. Bom, por enquanto aqui a gente terminou essa parte, depois voltamos com um outro vídeo um pouco mais avançado. Um abraço, até a próxima.